seres humanos, sejam todos bem-vindos a mais uma pílula literária aqui na Toca da Leitura. E o tema de hoje é naturalismo. O realismo se tingirá de naturalismo no romance e no conto, sempre que fizer personagens e enredos submeterem-se ao destino cego das leis naturais que a ciência da época julgava ter codificado. E é com a máxima do naturalismo por Alfredo Bozzi em literatura brasileira que iniciamos mais uma pílula literária. É um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Tratar do movimento literário naturalista surgido no século XIX, é imprescindível ter em mente que as novas concepções de biologia, psicologia e sociologia serão fundamentais para elevar o entendimento desta produção científica. Assim como no movimento realista, o autor absorve essas teorias e as incorpora na sua obra literária. É nesse sentido que nós identificamos como uma análise comportamental e do tecido social que o naturalista absorve para produzir as suas obras. Esses personagens, então, estarão permeados por desvios de conduta, por um moralismo social, para que seja produzido uma tentativa de solução e de saída para esses problemas. Não é estranho, neste sentido, pegando a linha das ciências biológicas, você identificar que o autor naturalista faz com que as ações desses personagens nessas obras sejam vistas como um princípio naturalizado, quase que animalesco. Surge daí, então, uma das principais características desse movimento literário, a animalização, no qual o autor injeta uma perspectiva de animal nestes personagens. A atuação deles é muito mais próxima do seu instinto, da sua perspectiva humana para a vivência da naturalidade. Essa vivência da naturalidade não quer dizer que seja o real, mas o mais próximo daquilo que o autor acredita que seja entendido dentro do corpo social. É aí que reside, então, o que entendemos como o exagero do cientificismo. Se no realismo você vê o autor inserido na boca do personagem a teoria científica, no naturalismo, então, você vai ver o personagem vivenciando esta teoria, esta ciência. Descrições minuciosas, uma linguagem simples, coloquial, às vezes com um pouco de palavrões, de palavras de baixo calão, chulas, são uma tentativa de desprivilegiar as classes menos favorecidas, nas quais o movimento literário se debruça para produzir as suas obras. A preferência de temas como adultério, crimes, problemas sociais, taras sexuais. Ai, gente. Serão a temática desses autores dentro destas obras, né? Ao analisar os problemas sociais, o naturalista, então, ele mostra uma vontade de tentar reformular a sociedade. É óbvio que precisamos ficar atento que nem sempre essa vontade de reformular a ordem social, ela tem como princípio Como é que é? Os direitos humanos. Nem sempre. Às vezes os direitos humanos é um dos últimos itens a ser analisado. Afinal de contas, o autor olha os indivíduos na sua obra como animais. A nossa influência brasileira, assim como em Portugal, vai ser um dos maiores naturalistas do mundo ocidental. Émile Zola, principalmente com sua obra Germinal, de 1870, no qual o autor traz uma perspectiva pessimista sobre os processos evolucionistas do século XIX, principalmente sobre os trabalhadores da mina de carvão na França. Gostaríamos de reforçar, então, que o naturalismo ele é entendido como uma ramificação do realismo, tendo proximidades e singularidades.
Este é um tema para o nosso próximo vídeo. Entender a proximidade e a distinção do movimento literário será fundamental tanto para a sua prova quanto para a compreensão destas obras literárias. Lembrando, a verossimilhança na obra do realismo e do naturalismo são presentes principalmente por conta do grande descritivismo que há nessas obras. Nesse sentido, é o autor utilizando a obra literária como um experimento. Analisar os mínimos detalhes é a sua função vital para a produção desta obra literária. Para entender o movimento literário, invocamos 3 obras e 3 autores de significativa participação neste movimento: Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro e a Luísa Azevedo. De Adolfo Caminha, nós invocamos a obra O Bom Crioulo. Ela vai deter fortes características sobre o movimento literário por inserir algumas teorias científicas que ora fazem nós compreendermos como era a sociedade do período e ora nos faz entender como que se dá a atuação dos personagens no ambiente que está inserido. Surge aí então teoria científica que o autor utiliza, o determinismo. Amaro, um negro, ex-ser humano em situação de escravidão, porque nenhum negro é escravo, né? Ele foi escravizado, fugido, ele alista-se na marinha e detém uma característica de ser uma pessoa boa, tranquila, pacífica. Já daí nós podemos ver várias outras teorizações da época sobre como é esse negro na sociedade brasileira. Muito importante ter em mente que a eugenia, uma teoria de apartheid e de exclusão do negro na sociedade brasileira se fazia muito alta. Um lembrete que estas aulas aqui não tem o intuito de passar pano para seu ninguém. A gente está aqui para estudar, então é para entender de verdade como acontecia, tá? Não é para ficar criando factoides, né? O autor, se ele colocou na obra, apenas 2 perspectivas nós podemos ter em mente. Primeiro, o autor acreditava nisso, que eu acho muito mais propício por conta da época. Lembrando, era só branco que escrevia, né, gente? E segundo, que o autor injetava essas características, esses preconceitos até nas suas obras, de forma a nos fazer entender como era esse posicionamento mesmo no período. Então, é daí que surge aquilo que o Alfredo Bose vai nos dizer. A literatura, ela tende a demonstrar como é a atuação da sociedade, seja ela entendida pela obra literária do autor ou entendida pela forma que a sociedade lidava. Pegou isso? Ótimo! Amaro, que é esse personagem, este negro, vai demonstrar no decorrer das suas ações dentro da obra literária uma mudança de comportamento, dentre elas uma perspectiva sexual, no qual ele se relaciona com um marinheiro, um branco, né? Então nós vemos aí primeiro o autor fazendo uma paródia, pegando como mote a homossexualidade, no qual, ao invés de você ter o tradicional relacionamento afetivo e de extremado de sentimentos que há no romantismo, aqui há em 2 homens, além de que trazer uma temática polêmica na época, que é a homossexualidade. Outro elemento que nós precisamos ter em mente quando falamos de naturalismo nas obras é a falta de trava morais que há nos personagens e principalmente a influência do meio, do ambiente. A obra então vai tentar provar, assegurar que o homem deve ser tratado dentro de um ambiente pernicioso e pobre que o faz ser e ter um caráter enfraquecido, às vezes perverso e imoral. Nesse romance nós vemos então o foco literalmente tentando aproximar-se das convenções naturalistas através desta perspectiva, no qual o ambiente vai influenciar estes personagens. Além de influenciar, vai potencializar as
sei lá, velho, esse negócio imoral que há nesses indivíduos. O próximo autor, Júlio Ribeiro, da sua obra Invocamos a Carne. Né? Se primeiro nós temos com o bom crioulo a temática do negro aqui, do negro e a sua sexualidade homoafetiva, aqui nós temos a mulher. Na obra do Júlio Ribeiro, o enredo vai retratar então uma jovem que é criada, que pede a mãe muito jovem, é criada pelo pai e a partir daí ela tem posturas libertárias por conta de não ter tido essa vivência feminina, novamente querendo enxertar na mulher uma perspectiva de que ela deveria ter sido treinada por outra para casar, Helena, então, ela vai, depois, com o decorrer da trajetória, ter um relacionamento com o filho de um fazendeiro. E essa paixão vai se demonstrar novamente. Olha aí, uma temática muito querida do movimento naturalista, a sexualidade e as taras sexuais. O sexo entre Helena, ou Lenita, como é chamado também na obra, e Manuel, o filho do coronel, vai ser visto como uma paixão animal, avassaladora, bestial às vezes, pela paixão extremada e às vezes quase mórbida que eles vão apresentar. Isto também é uma tentativa de rompimento com o movimento romântico. O que você tem de fato de naturalismo nessas obras, além deste elemento? Primeiro, o próprio título, a carne, que vai ser uma palavra repetida a todo instante na obra e linkada ao corpo, principalmente ao corpo da mulher, você observa como algo animalizado, né? A carne que precisa ser devorada, que precisa ser consumida. O autor coloca em xeque esta heroína sobre uma perspectiva não idealizada, no qual ela não é uma mulher para ser vista pela sociedade como aquela distinta para casar, mas aquela que você tem que ter desconfiança, aquela que pode romper com a moral, aquela que desvirtua a família tradicional de bons costumes brasileira. O objetivo, então, do autor, ao escrever a obra, é contribuir com essa transformação da mentalidade do século XIX, mas a sua temática de trazer essa mudança, essa saída para esses problemas sociais, é vista como pela manifestação do desejo sexual, da ninfomaníaca, que ela vai se demonstrada pela personagem, a perversão, a nudez, o sexo, o olhar sobre o livro, enfim, ele literalmente mostra uma estética de julgamento moral, tendo aí também um forte apelo ao determinismo, que vai ser a visão do ambiente, reformulando o sentido que nós vamos ter na obra da perversão desta mulher. O último, Aloysio Azevedo, né, talvez uma das obras mais invocadas sobre esse movimento literário, o Cortiço, amplamente difundido, apareceu em várias provas, não é difícil você encontrar resumos sobre ela. Você tem ali um cortiço, né, construído por meio de uma atuação também imoral, sem um trabalho laborioso, mas roubando elementos de construção para fundamentar esse cortiço, onde vão morar um grupo de várias classes sociais. O cortiço, então, vai agregar, vai ser ali um aglomeramento de trabalhadores, tanto aqueles que atuam diretamente para João Romão, quanto aqueles que têm trabalhos liberais na cidade, entre ex-escravos, ex-seres humanos que estavam em situação de escravidão e foram libertos, até esses seres humanos fugidos desta situação. Um elemento que nós precisamos ter em mente, que é característica tanto no Cortiço quanto nas outras duas obras que nós vimos, A Carne e o Bom Crioulo, é a linearidade da obra, um começo, meio e fim.
Entretanto, diferente dos outros, O Curtiço talvez seja a obra mais invocada porque ela vai deter uma característica muito sui generis. O Curtiço, ele é um personagem também da obra, além de todos aqueles que irão facultar ali as ações dentro deste ambiente. Então, uma obra fortemente com apelo determinista, explorando aí essa ciência no naturalismo. Nós vemos então a degradação e a decadência do humano, né? Principalmente com uma acusação advinda da mistura das raças, da mistura de identificações sociais, ou seja, a disputa de classes, principalmente entre o João Romão e o morador do casarão. E aí depois nós vemos que João Romão, então, acaba adentrando nesta nova classe, mostrando aí uma ascensão para um novo grupo social, mas por meios corruptivos, imorais, antiéticos. O meio, então, vai influenciar diretamente esses personagens. Trata-se, portanto, de uma obra que nos ajuda a entender grande parte do pensamento destes grupos da sociedade brasileira do século XIX. A busca pela ascensão dos personagens por meio de uma ambição extremada é vista como uma irregularidade social e até mesmo como uma falta de oportunidade para esses indivíduos. Ainda que tenha sido escrita lá no século XIX, até hoje nós podemos ver atuações preconceituosas que foram utilizadas para produzir estas obras que são incorporadas na vivência desses personagens. A animalização se faz muito presente. Logo no início da obra, nós vemos o Curtiço acordando, né? E os seres... Então você tem uma humanização, primeiramente, do romance, no qual abre-se as janelas como se estivesse abrindo os olhos, e uma animalização do ser humano, na qual eles estão lavando o rosto como se fossem porcos ali se misturando na lama.